Você está prestes a ver alguns dos lugares mais bonitos do planeta. Mas cuidado, depois deste vídeo, sua lista de sonhos pode nunca mais ser a mesma. Imagine águas tão azuis que parecem irreais nas Maldivas, paisagens de outro mundo como as montanhas de Banff, no Canadá, e a energia futurista de Dubai iluminando o deserto à noite. E isso é só o começo. Hoje, você vai viajar pelos 20 lugares mais impressionantes do mundo. Prepare-se, porque alguns deles parecem literalmente de outro planeta. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre paraísos tropicais, porque as Maldivas elevam esse conceito a outro nível. Espalhado pelo Oceano Índico, esse arquipélago parece ter sido desenhado à mão. Águas absurdamente transparentes, ilhas minúsculas cercadas por tons de azul quase irreais e bangalôs que flutuam sobre o mar como se fossem parte do cenário. Não é à toa que o destino virou sinônimo de viagem dos sonhos no mundo inteiro. Mas se você acha que a natureza aqui impressiona, espere até ver como a ambição humana transformou o deserto em uma das cidades mais futuristas do planeta. Do silêncio das ilhas tropicais para o coração de uma metrópole que desafia os limites da engenharia. Dubai surgiu praticamente do nada, no meio do deserto, e em poucas décadas se transformou em um espetáculo de luz, vidro e ousadia. Arranha-céus gigantescos dominam o horizonte, enquanto o Burj Khalifa corta o céu como uma agulha de aço. À noite, a cidade ganha ainda mais vida, revelando por que se tornou um dos destinos mais visitados do mundo. Mas nem sempre a grandiosidade vem das construções humanas, porque o próximo lugar prova que a própria natureza também sabe criar cenários absolutamente inesquecíveis. Na fronteira entre Brasil e Argentina, a força da natureza se manifesta de forma brutal e hipnotizante. As cataratas do Iguaçu não são apenas uma queda d'água, são centenas delas despencando ao mesmo tempo, formando uma cortina gigantesca de água, névoa e som ensurdecedor. A imensidão do lugar faz qualquer visitante se sentir pequeno diante de tanta potência natural. É um espetáculo vivo, em constante movimento, que atrai milhões de pessoas todos os anos. E acredite, o próximo destino muda completamente o cenário mais uma vez. Depois da força bruta das cataratas, o cenário muda completamente, e o barulho da água dá lugar a um silêncio quase surreal. No coração das montanhas rochosas canadenses, Banff parece uma pintura em alta definição. Lagos de um azul quase impossível refletem picos nevados, enquanto florestas densas completam um dos cenários mais fotogênicos do planeta. É o tipo de lugar que faz qualquer pessoa parar por alguns segundos só para absorver a paisagem. Mas se você acha que já vimos cores impressionantes, o próximo destino leva isso para outro nível. Na região central da Turquia, a natureza e o tempo trabalharam juntos para criar um dos cenários mais diferentes do mundo. A Capadócia é famosa por suas formações rochosas únicas, as chamadas chaminés de fada, que parecem ter saído diretamente de outro planeta. Mas é ao amanhecer que a mágica realmente acontece. Centenas de balões coloridos sobem lentamente no céu, transformando a paisagem em um espetáculo inesquecível. E falando em cenários que parecem irreais, o próximo destino é um dos cartões postais mais reconhecidos da Ásia. Imponente, simétrico e quase perfeitamente desenhado, o Monte Fuji é muito mais do que uma montanha. É um símbolo nacional do Japão. Durante boa parte do ano, seu topo coberto de neve contrasta com lagos calmos e, na primavera, com as famosas cerejeiras em flor, criando uma das vistas mais icônicas do planeta. É um lugar que transmite calma, equilíbrio e grandiosidade ao mesmo tempo. Mas prepare-se, porque o próximo destino nos leva de volta ao calor tropical com um cenário de tirar o fôlego. Depois da serenidade quase perfeita do Monte Fuji, o cenário muda mais uma vez e a natureza ganha um tom muito mais tropical.
Bali, na Indonésia, é um daqueles destinos que parecem reunir vários mundos em um só lugar. Entre templos antigos, arrozais em terraços e cachoeiras escondidas no meio da selva, a ilha conquistou fama mundial como um verdadeiro refúgio natural. Mas o que realmente prende o olhar é o contraste entre a espiritualidade local e a exuberância da paisagem ao redor. E se Bali impressiona pela energia vibrante, o próximo destino conquista pelo silêncio monumental. Do calor úmido do Sudeste Asiático, viajamos agora para um dos cenários mais dramáticos da Europa. Os fiordes da Noruega são gigantes naturais esculpidos por geleiras ao longo de milhares de anos. Penhascos quase verticais mergulham em águas profundas e calmas, criando uma paisagem que parece saída de um filme épico. Aqui, tudo transmite escala e grandiosidade, do som distante das cachoeiras ao movimento lento das nuvens sobre as montanhas. Mas nem só de natureza vive esta viagem, porque o próximo destino nos leva de volta ao charme histórico de uma das cidades mais românticas do planeta. Construída sobre a água e cercada por séculos de história, Veneza é diferente de qualquer outra cidade do mundo. No lugar de avenidas, canais. No lugar de carros, gôndolas deslizando lentamente entre construções históricas. Cada esquina revela pontes elegantes, praças movimentadas e uma atmosfera que mistura arte, romance e tradição. É um cenário que parece ter parado no tempo, e talvez seja exatamente isso que torna Veneza tão fascinante. Mas prepare-se, porque o próximo destino muda completamente de escala mais uma vez. No sudoeste dos Estados Unidos, o Grand Canyon se abre como uma ferida gigantesca na superfície da Terra. São camadas e mais camadas de rocha esculpidas ao longo de milhões de anos pelo Rio Colorado, formando um dos cenários naturais mais impressionantes do planeta. Ao nascer e ao pôr do sol, as cores do canyon mudam dramaticamente, transformando a paisagem a cada minuto. Mas se você acha que a natureza já mostrou todo o seu espetáculo, o próximo destino acontece quando a noite cai. Longe das luzes das grandes cidades, o céu da Islândia revela um espetáculo que parece quase sobrenatural. A aurora boreal dança silenciosamente sobre paisagens geladas, pintando o céu com tons de verde, roxo e azul em movimento constante. É um fenômeno raro, imprevisível e absolutamente hipnotizante, daqueles que fazem qualquer pessoa esquecer do tempo por alguns instantes. Aqui, a natureza não impressiona pela força, mas pela pura magia visual. E falando em cenários que misturam natureza e cidade de forma única, na ponta sul do continente africano, a cidade do Cabo reúne em um só lugar mar, montanha e vida urbana vibrante. Dominando o horizonte, a imponente Table Mountain cria um dos cenários urbanos mais bonitos do mundo, enquanto o Oceano Atlântico completa a paisagem com tons profundos de azul. É uma cidade que surpreende justamente pelo equilíbrio entre natureza selvagem e energia moderna. Mas prepare-se, porque o próximo destino nos leva de volta para um paraíso subaquático de escala global. O próximo destino nos leva de volta para um paraíso subaquático de escala global. A Grande Barreira de Corais na Austrália. Tão imensa que pode ser vista do espaço, ela é o maior sistema de recifes de coral do planeta. Um verdadeiro mundo vivo escondido sob águas cristalinas. Aqui, o oceano explode em cores. Corais vibrantes, peixes tropicais, tartarugas marinhas e até tubarões convivem em um dos ecossistemas mais ricos da Terra. Cada mergulho é diferente, cada metro revela uma nova surpresa. Localizada ao longo da costa de Queensland, essa maravilha natural se estende por mais de 2.300 quilômetros, uma dimensão difícil até de imaginar.
Não é apenas um lugar bonito, é um dos ambientes mais extraordinários do planeta. E saindo das profundezas do oceano, nosso próximo destino nos leva para um cenário que parece ter sido esculpido por deuses. Do azul profundo do oceano, subimos agora para o topo dos Andes, onde uma cidade perdida atravessou séculos em silêncio. Machu Picchu. Escondida entre montanhas cobertas por névoa, essa antiga cidadela inca parece surgir como um segredo revelado apenas para quem chega até lá. Construída no século XV, ela continua impressionando pela engenharia precisa, pelas pedras perfeitamente encaixadas e pela localização simplesmente surreal. Quando o sol nasce e ilumina as ruínas, o cenário ganha um ar quase místico. Não é à toa que Machu Picchu é considerada uma das maiores maravilhas do mundo moderno. Imagine um lugar onde o mar parece pintado à mão e enormes paredões de pedra emergem de águas cristalinas. Bem-vindo às Ilhas Phi, um dos paraísos tropicais mais impressionantes do planeta. Localizadas no Mar de Andaman, na Tailândia, as Ilhas Phi ficaram mundialmente famosas por sua beleza quase surreal. A água em tons de azul turquesa contrasta com falésias de calcário cobertas por vegetação verde intensa. O ponto mais famoso é Maya Bay, cenário do filme A Praia. Por anos, o local recebeu tantos visitantes que precisou ser fechado para recuperação ambiental, um lembrete de como esse paraíso é frágil. Além das praias perfeitas, Phi é um dos melhores lugares do mundo para mergulho e snorkeling. Debaixo d'água, corais coloridos e vida marinha abundante transformam o local em um verdadeiro aquário natural. Hoje, visitar as Ilhas Phi é como entrar dentro de um cartão postal vivo, um daqueles lugares que parecem bons demais para ser reais. Agora imagine caminhar sobre um lugar que parece não ter fim, onde o céu e a terra se tornam um só. Este é o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo. Localizado no sudoeste da Bolívia, o Salar de Uyuni possui mais de 10 mil quilômetros quadrados de superfície branca e hipnotizante. Durante a estação seca, o chão forma milhares de padrões hexagonais naturais, criando uma paisagem quase alienígena. Mas é na época das chuvas que acontece a verdadeira mágica. Uma fina camada de água cobre o deserto e transforma tudo no maior espelho natural da Terra. O reflexo do céu é tão perfeito que fica difícil dizer onde termina o chão e onde começa o infinito. O salar também abriga hotéis feitos inteiramente de blocos de sal e ilhas cobertas por cactos gigantes que sobrevivem em meio ao nada. Visitar o Uyuni não é apenas uma viagem, é uma experiência quase surreal. No topo do mundo, existe um gigante de gelo e rocha, um lugar onde poucos conseguem chegar. Estamos falando do Monte Everest, a montanha mais alta do planeta. Com impressionantes 8.848 metros de altitude, o Everest se ergue na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre Nepal e Tibete. Para alpinistas, chegar ao cume é considerado o maior desafio do montanhismo mundial. O ar extremamente rarefeito, as temperaturas congelantes e os ventos violentos tornam cada passo uma luta contra os limites do corpo humano. Mesmo para quem não pretende escalar, o campo base do Everest já oferece uma das paisagens mais épicas da Terra. Um mar de montanhas nevadas que parece não ter fim. O Everest não é apenas uma montanha. É um símbolo da obsessão humana por superar limites. Imagine um lugar onde montanhas parecem flutuar no ar, como se tivessem saído diretamente de um filme de ficção científica.
Este é o Zhangjiajie National Forest Park, na província de Hunan, na China. O parque é famoso por suas milhares de colunas gigantes de arenito que se erguem verticalmente em meio à neblina, criando uma paisagem quase surreal. Não por acaso, essas formações inspiraram as montanhas flutuantes do filme Avatar. Alguns pilares ultrapassam 200 metros de altura, cobertos por vegetação que cresce desafiando a gravidade. Para os visitantes mais corajosos, o parque abriga também uma das pontes de vidro mais altas e impressionantes do mundo, suspensa sobre um enorme vale. Caminhar por Zhangjiajie é como entrar em outro planeta, um cenário que desafia tudo o que estamos acostumados a ver na Terra. Agora imagine um lugar onde a água parece brilhar em tons impossíveis de azul e verde. Bem-vindo ao Plitvice Lakes National Park, uma das paisagens naturais mais hipnotizantes da Europa. Localizado na Croácia, o parque é formado por 16 lagos interligados por dezenas de cachoeiras, criando um espetáculo natural em constante movimento. O que torna Plitvice tão especial é a cor da água, que varia entre azul turquesa, verde esmeralda e cristalino, dependendo da luz e dos minerais presentes. Passarelas de madeira serpenteiam por dentro do parque, permitindo que visitantes caminhem praticamente sobre a água. A cada curva do caminho, surge uma nova queda d'água, maior, mais alta ou mais impressionante que a anterior. Plitvice não é apenas bonito. É um daqueles lugares que parecem ter sido desenhados à mão pela própria natureza. No Nordeste do Brasil, existe um cenário que confunde qualquer visitante. De longe, parece um deserto, mas ao se aproximar, surge algo completamente inesperado. Estamos falando dos Lençóis Maranhenses, um dos fenômenos naturais mais únicos do planeta. Durante a temporada de chuvas, milhares de lagoas de água doce se formam entre as dunas de areia branca, criando um contraste simplesmente surreal. O resultado é uma paisagem que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Um deserto repleto de piscinas naturais cristalinas. Vista do alto, a região parece um enorme lençol branco dobrado, origem do nome que ficou famoso mundialmente. Caminhar pelos Lençóis Maranhenses é viver a prova de que a natureza ainda consegue nos surpreender. E assim chegamos ao fim de uma jornada por alguns dos lugares mais bonitos do mundo. De montanhas que parecem flutuar na China, a lagos cristalinos na Croácia, até as lagoas surreais escondidas nas dunas do Brasil. O nosso planeta é repleto de cenários que desafiam a imaginação. E o mais impressionante é saber que todos eles são reais. Se você curtiu essa viagem visual, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas jornadas pelos lugares mais incríveis da Terra. Nos vemos no próximo destino.